Você falou que depois ia falar da Cajun, como que é? Cajun Creole. Vamos falar. A cozinha Cajun Creole, cozinha Cajun e Creole. Eu tive em Cuba e tinha essa cozinha. Com certeza. Aí, Porque tem uma influência gigantesca do Caribe. Tem uma influência gigantesca da cozinha do sul dos Estados Unidos. Vamos imaginar uma coisa. A grande parte dos países, só tiveram 3 países que entraram na briga pelas Américas. Foi a Inglaterra, Portugal e Espanha. Os outros países não aceitaram os tratados. E aí eles tentaram invadir de qualquer forma. A cultura Cajun e a cultura Creole, elas são distintas, separadas, só que hoje elas uma baseada na outra. A cultura do sul dos Estados Unidos, ela é uma mistura muito grande da cultura caribenha, da cultura latina, mexicana, da cultura europeia, principalmente inglesa. Vão ter outras, a gente vai ver depois o grego, o francês, nós vamos ver depois, e da cultura africana. E da indígena local. Lá em 1600 ou 1700, agora eu não lembro qual foi a data, existiu uma invasão muito grande dos franceses. Não, foi mais tarde, desculpa, foi mais tarde. Já foi final de 1700, início de 1800. Foi quando teve uma invasão francesa ao norte do Canadá, em cima do Maine, que é um dos últimos estados ali da costa leste desse lado, da costa leste americana, aonde acima é a base de Quebec. Só que lá antigamente se chamava Arcadia. Então, você vai ver os franceses invadindo aquela área e se socializando com os indígenas, porque os franceses, eles não eram escravistas. Eles não tinham Desculpa, eu estou chamando de escravos, os escravizados. Desculpa, o pessoal me corrige muito com isso. Então, eles não tinham a base da escravidão. E eles não tinham esse preconceito. Eles não escravizavam? Não, os franceses não. Nem os franceses, nem os holandeses. Não fazia parte da cultura deles. Então eles se juntaram socialmente com esses e se juntaram amorosamente também com esses indígenas e começaram a guerrear com a coroa inglesa. E eles perderam, eles foram expulsos da região da Arcádia. Então eles eram os Arcadians, os arcadianos. E eles pegaram os navios e saíram descendo a costa até chegar no Golfo do México. Pegar o Golfo do México é o quê? Os países do sul do Golfo. É a Flórida, o Alabama, o Mississippi, a Louisiana e o Texas. E eles vieram descendo e ficando ali, porque tinha uma estrutura muito menor da base da coroa do sul dos Estados Unidos. E aí eles conseguiram se adaptar principalmente no Alabama, no Mississippi e na Louisiana, principalmente na Louisiana, na região de New Orleans. E aí você vai ter a cultura Cajun aparecendo. A cultura Cajun veio de Arcadians, que é uma mistura cultural de indígenas americanos e canadenses com franceses. Essa é a principal base Cajun. Só que, como nós falamos, a gente vai entrar já aí em 1800, quando tem 1821 ou 22, começa a Guerra Civil Americana, até 1825 ou 26, eu não me lembro, quando ela termina com a abolição da escravidão. E aí nós vamos ter os escravizados sendo libertos e essa base indígena e francesa, como não tinha esse distanciamento, porque eles também eram execrados da sociedade, eles começaram a se juntar também amorosamente. E aí nós vamos ter a estrutura que é o creole, que é o indígena, africano e francês. Então você vai hoje na Louisiana, você vê eles falando da cozinha Cajun Creole, porque a cozinha Creole, ela veio baseada na cultura Cajun. Primeiro a Cajun, logo em seguida a Creole. Tá certo? E aí você vai ter essas junções culturais que formam hoje essa base. E logicamente ela foi latinizada depois com a vinda, com a chegada muito mais pesada da cultura, principalmente do Texas, que tem uma cultura muito Tex-Mex, muito mexicana, que foi adaptada à realidade. Então essa é a base. Quando eu te falo que a cultura maranhense, paraense, ela é muito parecida com a cultura Cajun Creole, é porque quando eu estou falando de São Luís, eu estou falando de Belém e as cidades mais ao norte
ali, depois da região amazônica, porque São Luís ainda é a Amazônia legal. A gente tem a base ali da foz do Rio Amazonas, e você vai ter o Pará, e vai ter toda aquela estrutura. Nós tivemos portos ali que receberam base africana, que depois saíam de lá e iam também para o Caribe e depois para as Américas. Então você vai ver que os africanos que vinham da África, os escravizados que vinham da África, que faziam parada também esses navios no Brasil, os navios negreiros, eles traziam essas pessoas e levavam, e o destino final era as Américas. Parte delas também ficava aqui no Brasil e ficavam no Caribe. Então você vai ter, digamos, um exemplo, você vai ter o pessoal de Camarões, você vai ter o pessoal de Gana, que eles têm uma estrutura alimentar muito deles, e que é muito representativa hoje na cultura maranhense. Porque se a gente teve uma influência muito forte desses escravizados que vieram para cá, isso ficou aqui, isso foi passado também para o Caribe e também para o sul dos Estados Unidos. Então nós vamos ter os franceses vindo, nós vamos ter os indígenas brasileiros, nós vamos ter uma cultura caribenha muito forte também, por conta do Caribe ser acima daqui dessa região do Brasil, e nós vamos ter essa mistura toda, do qual nós temos muitos pratos que são muito parecidos, escandalosamente parecidos. Eles não são iguais por conta do terroir, por conta dos ingredientes locais. Mas se você for ver as bases de produção, são muito parecidos, muito parecidos. Até a música caliente, a gente vai ver uma influência caribenha aparecendo na década de 70, com as guitarradas ali no Pará, no Amazonas, e vindo reggae para o Brasil. Por quê? Porque os navios, a gente começou a ter uma influência muito grande de rádios piratas vindas que eram que mandavam sua música, e navios que vinham do Caribe e traziam CDs. E existia escambo de música brasileira com as CDs, com os discos de músicas caribenhas. Nossa. E aí você vai ver o calypso hoje, você vai ver toda essa estrutura da música caribenha envolvida no Brasil. No Maranhão é a terra do reggae, e o Pará a terra das guitarradas. Entendi. Você vai ter isso é muito influente dentro da gastronomia também.